Quando nós estudamos a história do povo hebreu, tanto nos textos bíblicos como no livro secular, escrito pelo historiador Flávio Joséfo, fica claro para nós o cuidado minucioso que Deus teve com o seu povo escolhido. E olhando para a história de Israel, nós vemos que Deus cuidou deles nos mínimos detalhes, mesmo no período que eles passaram caminhando durante anos e anos pelo deserto rumo à terra prometida. Entre as muitas provisões de Deus, eu gostaria de fazer menção ao maná, que era um tipo de pão que Deus usou para alimentar o povo. Em Êxodo 16:34, Moisés, instruído por Deus, orientou Arão a guardar dentro da arca da aliança o maná. O versículo diz o seguinte: Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha de maná diante das tábuas da aliança para guardá-las. O maná representava a provisão de Deus para com Israel, e ele estava escondido dentro da Arca da Aliança para que as nações futuras não viessem se esquecer da provisão de Deus para com o povo. Entendendo isso, fica fácil compreender o que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, verso 3, onde ele diz: Nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e também do conhecimento. Veja, assim como o maná estava escondido dentro da Arca da Aliança, assim também em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A Arca da Aliança é uma figura de Jesus Cristo, assim como o maná da Palavra de Deus. Eu gostaria de destacar aqui o termo escondido, porque o maná ele não estava apenas guardado dentro da arca, e sim escondido. A arca era um baú de madeira com uma tampa de ouro em cima e não tinha nenhum tipo de janela, ou seja, ninguém conseguia enxergar o que estava dentro da arca se não removesse a tampa. Olhando superficialmente para a arca, ninguém conseguiria saber o que estava lá dentro. Era necessário realmente remover a tampa e examinar com atenção o que estava lá dentro. Da mesma maneira, se você tiver apenas um contato superficial com Cristo, você jamais descobrirá os tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão contidos nele. Você jamais poderá conhecer os mistérios do reino sem uma intimidade profunda com Cristo. Amados, da mesma maneira que uma olhada rápida e superficial para a arca não era possível saber o que continha lá dentro, o que estava lá dentro, assim também um contato superficial com Cristo jamais nos revelará seus tesouros escondidos. Infelizmente, muitas pessoas e muitos cristãos hoje vivem com Cristo de forma superficial e servem a Ele durante anos e anos, mas não conseguem experimentar dos tesouros que estão escondidos na pessoa de Cristo. Sempre que você tiver a oportunidade de pegar a sua Bíblia para lê-la e estudá-la, lembre-se que nesse livro estão escondidos na pessoa de Cristo muitos tesouros da sabedoria e do conhecimento que você precisa para a sua vida. Nós devemos nos aprofundar em Cristo através das Sagradas Escrituras. A sua caminhada com Jesus te leva a ter cada dia mais intimidade nesse relacionamento com Ele. E nós conseguimos isso quando nós investimos um tempo, e um tempo esse de qualidade, para que nós possamos nos aprofundar nele através da Bíblia Sagrada. O melhor amigo de Jesus, aquele que teve mais intimidade com Ele, nos mostra algo revelador nas palavras que escreveu no Evangelho de Cristo. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, a partir do verso 1, João diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O verso 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória do unigênito do Pai. Observe que Jesus é apresentado por João como o Verbo, como a palavra de Deus, e diz que todas as coisas foram feitas por Ele e que sem Ele nada do que foi feito se fez. E é exatamente por isso que em Jesus está toda a sabedoria e todo o conhecimento. Quer se tornar alguém sábio? Busque a sabedoria em Jesus. Quer ter todo o conhecimento na vida que você precisa para ter uma vida plena?
Busque em Jesus, que é o próprio Verbo e por quem todas as coisas foram criadas. Eu gostaria de concluir essa mensagem citando uma frase que John Wesley escreveu, que diz: todo conhecimento que você deseja ter está em um único livro, na Bíblia. Quero conhecer uma coisa, o caminho que leva para o céu. Que esse anseio e esse desejo também exista dentro de cada um de nós. Conhecer as Escrituras e principalmente o caminho que vai nos levar para o céu. Quer se tornar alguém sábio? Envolva-se com a palavra de Deus em um nível mais profundo do que você já foi até esse momento. Nunca se esqueça, em Deus há sempre mais. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.